Olá, meu nome é Everton Mendonça, eu sou o professor de vocês da disciplina Ilustração Vetorial para a Web. Essa é a competência 2 de planejamento de layouts e peças gráficas com base em vetores para a web. Então essa aula ela vai ser bem prática. A gente vai ter a aplicação aqui em Inkscape e vamos fazer uma imagem, que ela vai ser um botão. Na produção desse botão, vamos ter utilizar várias propriedades e várias ferramentas de criação. Mas alertando, isso não dispensa, essa videoaula não dispensa o uso do seu caderno de estudos. Nele é que tem a principal concentração de conhecimento. E também vocês podem procurar algum outro vídeo tutorial na internet ou um blog que ensine mais algum detalhe que possa ampliar os seus conhecimentos. Isso é altamente aconselhado. Também não deixem de visitar os fóruns, tire suas dúvidas através dele. Este daqui é o Inkscape. Vamos fazer um botão, uma imagem, uma ilustração vetorial que é do tamanho de 48 por 48 pixels. Para isso, o Inkscape ele abre já num formato padrão para você desenhar, como se fosse uma folha de papel. Vamos então em arquivo, propriedade do desenho. Nele vamos alterar o tamanho do que seria nosso papel, do que seria a nossa prancheta de desenho. Temos vários formatos já pré-definidos. Vamos utilizar um formato específico pré-definido, que é o ícone 48 por 48. Ele já formatou aqui a nossa prancheta de desenho para o tamanho correto. Mas ele está muito pequeno, então vamos utilizar aqui a ferramenta Zoom. Ele vai mudar a nossa barra de contexto. Observem aqui este ícone, que ele vai aplicar zoom para as dimensões da página. Pronto, ele deu uma ampliada, ele não aumentou a nossa área de desenho. Ele só chegou mais perto para que possamos ver melhor o que vamos desenhar. Aqui ao lado temos várias ferramentas de desenho. Vamos clicar na ferramenta Elipse, que ela também desenha círculos. Vamos desenhar um círculo de tamanho qualquer. Não vamos nos preocupar com isso agora. Uma vez desenhado, clicaremos na ferramenta de seleção. Nossa barra de contexto ela vai mudar. Nesse espaço podemos definir a posição num ângulo cartesiano de x e y, onde irá iniciar o nosso desenho. Então essa posição que tem aqui, 2,916 por 13,694, ela é este ponto aqui. Mas vamos alterar isso. Não vamos querer que o nosso desenho comece neste ponto. Vamos colocar aqui 4. No y também vamos apagar e vamos colocar o valor 4. Observe que ele já alterou o tamanho. Aqui nesse W temos a largura. Vamos apagar. E definir como 40. No H também vamos apagar aqui e definir como 40. Observe que agora no nosso círculo ele está centralizado e ele tem um tamanho de 40 por 40 pixels. Entenda que esses valores em pixel no Inkscape eles utilizam uma vírgula. Então normalmente você não tem valores de pixels com vírgula. Só que como estamos utilizando uma ilustração vetorial, esse programa nos possibilita dar valores fracionários, mas isso nunca é aconselhado. Utilize sempre valores inteiros, porque vai evitar problemas na hora de imprimir. Observe que o nosso círculo ele está com contorno preto e com um preenchimento vermelho. Vamos alterar essas configurações.
Para poder alterar o preenchimento, tanto de a cor de fundo, quanto do círculo, quanto a cor de contorno, vamos clicar neste ícone. Ele vai aparecer uma caixa de ferramentas que vai mostrar as várias opções de tipos de preenchimento e cor de contorno. Neste caso, para o nosso desenho, vamos clicar no X, apagando o nosso contorno. Não vamos utilizar um contorno neste caso. Na área de preenchimento, vamos selecionar preenchimento gradiente linear. Você observa que já mudou aqui para um gradiente. Vamos clicar no botão editar. Essa daqui é a caixa de diálogo. Ela mostra a configuração do gradiente, a cor de início e a cor de fim. Observe que podemos selecionar neste ponto qual é a cor de início, vermelho opaco, e a cor de fim, vermelho transparente. Vamos selecionar a primeira cor e vamos alterar ela para um verde. Alterando esses sliders, podemos selecionar, configurar qual é a cor que vamos utilizar. Para o nosso exemplo, a cor de início ela vai ser um verde intenso e opaco. Selecionamos a segunda cor e vamos colocar novamente um verde. Só que dessa vez vai ser um verde menos intenso. Nesse canal daqui, que ele representa o canal de transparência, o canal de alfa, vamos colocar para ele ser completamente opaco, para poder visualizarmos a cor. Então agora configuramos a cor de início para um verde intenso e um verde menos intenso. Precisamos agora alterar a direção do gradiente. Selecionamos esta ferramenta, a de edição de gradiente. Vai aparecer essas caixas de controle, essa linha azul com esse quadradinho e esse verde. O quadradinho é do início. Podemos arrastar ele e definir o ângulo em que vai ser realizado o gradiente. Podemos também clicar aqui no controle da bolinha e colocar ele aqui embaixo, dizendo que o gradiente ele vai começar na parte de cima, verde intenso, e ir para a parte de baixo, verde mais escuro. Agora precisamos duplicar. Vamos agora fazer uma duplicação. Clica aqui em editar e duplicar. Observe que temos dois círculos, um sobreposto ao outro. Caso você queira voltar uma ação, cometer um erro, você pode clicar, segurar a tecla Ctrl e aplicar a tecla Z. E aí ele vai voltar um passo. Observe que os dois objetos eles estão utilizando o mesmo gradiente. Vamos clicar em duplicar para não alterar o gradiente que é compartilhado entre os dois. Vamos agora editar, selecionar aqui primeiramente gradiente radial. Observe que agora temos a parte intensa no meio e a parte menos intensa de verde nas bordas. Vamos selecionar aqui a cor de início do gradiente. Vamos ajustar ele para que seja preto e com um alfa maior. O alfa em 0. Ou seja, ele está preto transparente. A segunda cor será o preto opaco em 255. Agora voltamos aqui para este painel, o painel de preenchimento, e vamos acrescentar uma opacidade, uma transparência ao objeto completo. Essa opacidade, ela indica que o objeto não possui nenhuma transparência. Vamos colocar aqui 50% de opacidade. No caso,
a transparência será em todo o objeto. Ele vai mostrar melhor o objeto que está atrás, o objeto verde, o círculo verde. Observem agora esse segundo slide, o desfoque. Ele vai desfocar a borda do círculo, no caso desse nosso círculo com um gradiente radial preto. Vamos colocar aqui para um valor 4. Ok, temos dois objetos, o círculo verde com um gradiente de cima para baixo e um círculo que com esse desfoque foi criado uma sombra. Podemos então no Inkscape criar sombras desta forma. Vamos agora selecionar o objeto que está atrás. Teclando a tecla Tab, você alterna entre o objeto de sombra e o objeto verde. Observe que pressionando o Tab, podemos alternar entre os objetos durante a seleção. Ctrl Z, vamos aqui apertar o Tab. Pela cor do gradiente você vê que estamos com o objeto selecionado. Vamos agora em editar, duplicar. Temos agora 3 objetos, o novo objeto foi criado acima e vamos agora criar uma ilusão de reflexo. Para isso vamos novamente duplicar o gradiente para não afetar os dois objetos e editar. A primeira cor, a cor mais intensa, ela vai ser branca. Para isso, vamos colocar $255 para todos os valores de RGB. E no alfa vamos deixar ele completamente opaco, ou seja, com valor de 255. Na segunda cor, vamos colocar também o branco. Colocando 255 em todos os valores, só que dessa vez o alfa ele vai ser 0, ou seja, ele vai deixar transparente. Vamos clicar no botão de edição de gradiente, colocar aqui no modelo radial e com os controles vamos definir uma forma elíptica. Aproximadamente com esse formato. Vamos clicar aqui no quadradinho de centralização de cor, puxar ele para cima. Ok. Pronto, agora vamos editar esse círculo. Para poder editar esse círculo, temos que transformar esse círculo em um caminho. Por que precisa? Um círculo é criado através de um algoritmo otimizado para criações de círculos. Para podermos mexer nele e transformarmos na forma que quisermos, temos que transformar ele em um caminho, que é um outro algoritmo que permite edições mais especializadas. Então vamos converter em caminho, clicando no menu caminho, converter em caminho. Agora clicamos neste ícone, que é o editor de nós. Observe que o caminho ele é feito através de nós. Temos um caminho daqui para cá, desta ponta esquerda para baixo, de baixo para a direita, da direita para cima. Vamos clicar no nó de baixo. Vai aparecer os controles. E arrastamos ele para mais ou menos para esse lado, para poder
fazer um reflexo diferencial. Podemos também editar esse nó através dos seus controles laterais. Ok, agora vamos criar uma letra, vamos fazer um texto. Clicamos no ícone do A, que possui a letra A. Ele já tem com a fonte pré-configurada. Clicamos em algum lugar e digitamos nossa letra. Para poder editá-la, nós vamos selecionar e na nossa barra de ferramentas contextual, podemos escolher uma outra letra, um outro tipo de letra, uma outra fonte. E também no tamanho, podemos selecionar o tamanho aqui na lateral. Vamos colocar um tamanho 32. Vocês podem também colocar qualquer outro desenho que desejem. Observem que a nossa letra A, ela está acima do nosso reflexo. Não fica legal dessa forma. Precisamos jogar essa letra A para baixo desse reflexo. Como fazemos isso? Selecionamos aqui em Objeto e podemos utilizar essas ferramentas. Recuar 1 para recuar um nível. Avançar 1 para avançar um nível, colocar ele sobre outros objetos. Enviar para o topo para colocar em cima de todos os objetos. Enviar para trás para colocar ele abaixo de todos os objetos. Vamos colocar aqui em recuar 1. Observe agora que o nosso reflexo ele está por cima da letra A. Com isso terminamos a criação de um ícone. Podemos visualizar que ele tem um reflexo, uma sombra e esse reflexo está por cima do desenho que selecionamos. No meu caso eu escolhi colocar uma letra para mostrar a ferramenta de texto. Com isso vocês viram o uso de algumas ferramentas do Inkscape para criar uma ilustração. Essa ilustração vetorial, ela representava um desenho no estilo Aqua, um botão no estilo Aqua, onde você tinha um reflexo e uma sombra. No caderno de estudo de vocês, além de ter o tutorial mostrando passo a passo como fazer esse desenho, incluindo outras informações, vocês vão ver como produzir um layout de um site, de uma página web, e também exportá-lo para imagens e assim utilizá-los no código HTML. O caderno de estudos é muito importante para vocês. Não deixem de utilizá-lo e também utilizar o fórum.